Transportes pela membrana. Chegamos agora aos transportes ativos. Duas propriedades importantes que você não pode esquecer. Ocorrem contra o gradiente de concentração, portanto, sempre do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Segunda propriedade, gastando energia para isso. Então, transporte ativo, lembre, é o capitalismo. O pobre ficando mais pobre, o rico ficando mais rico. Porém, existem várias formas diferentes de transportes ativos. Transportes que envolvem gasto de ATP para deslocar substâncias contra o seu gradiente de concentração. Dessa maneira, vamos elencar, vamos conhecer esses diferentes tipos de transportes ativos. Não compreendo. O computador aqui falando sozinho, né? Assustadoramente. Vamos nessa. Quando o transporte envolve, né, uma proteína que desloca apenas uma substância, a gente vai classificar esse transporte ativo como sendo uniporte. Porque são realmente situações nas quais uma substância só, né, se desloca através da membrana pela proteína transportadora, né? Então, transporte ativo uniporte ou acoplado. Então, dependendo do transporte ativo, mais de uma substância pode ser transportada simultaneamente. Às vezes, a gente tem um transporte ativo acoplado de sódio e de potássio, por exemplo, simultaneamente, né? Então, o transporte acoplado transporta mais de uma substância ao mesmo tempo. Joga aqui embaixo o slide, Clebson, para eles. Ó, aqui a gente vai visualizar três formas de transporte. Ó. Aqui. Você tem aí três mecanismos de transporte ativo. Ó. Transporte uniporte, é esse que vocês estão vendo aqui, né, do lado esquerdo. Uma substância se deslocando contra o seu gradiente. E aqui, ó, transportes acoplados, onde eu tenho mais de uma substância sendo deslocada simultaneamente. Porém, dependendo do transporte ativo, ele pode ocorrer levando substâncias numa mesma direção ou em direções opostas. É aí que a gente classifica aqui, ó, o transporte acoplado em transporte acoplado simporte e antiporte. O transporte ativo simporte, ele vai levar substâncias, né, para a mesma direção. Já o antiporte desloca substâncias em sentidos opostos, né? Então a gente tem, portanto, essencialmente três tipos de transporte ativo: uniporte, simporte e antiporte, que são transportes acoplados, né? Ou seja, mais de uma substância será deslocada, tá? Ao mesmo tempo, tá certo? Então, mais de uma substância. No caso do transporte simporte, as duas substâncias elas vão seguir, né, o mesmo caminho, então seguem a mesma direção. Já no transporte antiporte, a gente vai ter uma substância seguindo em um sentido e a outra no sentido contrário. Daí a ideia do antiporte, né? Fazendo alusão aí ao transporte antagônico. Claro, precisamos tratar aqui de exemplos. Então, bora conhecer os principais exemplos de transportes ativos. E um deles, né, um dos mais importantes transportes, galera, é um transporte ativo uniporte, tá? Chamado de bomba de íons H+, ou bomba de prótons. Bom, então é um transporte uniporte por qual razão? Só vai transportar íons H+, né? Apenas íons H+, pela membrana. Você deve estar aí lembrando, né? Porque eu citei essa
forma de transportar íons H+, lá nos lisossomos. O lisossomo tem uma bomba de H+, que a gente também pode chamar, galera, de ATPase. H+ ATPase. ATPase, fazendo alusão ao fato, né, dessa proteína ser uma enzima que gasta ATP. Então, a gente chama de bomba essas proteínas que fazem transporte ativo. Então, o transporte ativo de íons H+, lá no lisossomo, leva íons H+, de onde eles estão menos concentrados, ou seja, no citosol, né, para onde eles estão mais concentrados, ou seja, dentro do lisossomo. E assim o lisossomo mantém o pH ácido sempre, né? Então, lembrar dessa situação aqui em relação ao lisossomo e em relação a outro lugar onde essa proteína, onde essa bomba de íons H+, também se encontra. Onde é? Lá no nosso estômago. Na mucosa gástrica, na parede do estômago, a gente vai visualizar, né, células que vão produzir o ácido clorídrico, pessoal, o HCl. E aí, para acidificar o pH estomacal, ou seja, para manter o pH sempre baixo, né, a gente gasta ATP para bombear íons H+, nesse caso, né, do sangue para a luz, né, do estômago, para a mucosa gástrica, tá? E aí entram aqueles famosos medicamentos. Eu não sei se tu tem gastrite, tá? Ou se você já pelo menos ouviu falar em gastrite, né? Quem tem gastrite, toma um medicamentozinho chamado pantoprazol, ou omeprazol, alguma variação dessa classe de medicamentos. Esses medicamentos, né, são usados para controlar a acidez lá do teu estômago. Aí o caba pensa, isso aí é a mesma coisa que o sal de fruta, né? Sal de fruta é a mesma coisa que omeprazol, né não? Não, abestado. Ó, o sal de fruta, né, aquele eno, né, aquilo ali é uma base que vai literalmente alcalinizar o meio ácido presente lá no estômago. Então, é uma resposta quase que instantânea. Quase não, é instantâneo, né? Quase uma calagem, né, uma correção do pH lá no teu estômago. Então, ali é o sal de fruta, é aquele eno da vida, né? Já o omeprazol, pantoprazol, esses medicamentos, eles alteram a acidez do estômago de maneira distinta, né? Eles vão inibir a bomba de íons H+. Então, essa bomba de prótons, essa bomba de íons H+, ela será parcialmente bloqueada quando esse medicamento ele é utilizado, de maneira que, ao bloquear a H+ ATPase, a bomba de prótons, haverá diminuição, né, do bombeamento desses íons H+, e, portanto, né, a gente vai ter uma menor capacidade de acidificar o meio, ou seja, o pH tende a aumentar, né? Então tende a ficar menos ácido quando usamos, né, esse tipo de medicamento, que é para quem, né, indicado para quem tem já, né, a gastrite, já tem problemas ligados à saúde da mucosa gástrica, à acidez, né, devido à proliferação bacteriana. Tudo bem? Muito bom. Mas, claro, não vamos esquecer do principal exemplo, né, de transporte ativo. A chamada bomba de quem? De sódio e de quem? E potássio? Não, né? Potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, de sódio e potássio, a Na+K+ATPase, vai transportar sódio, vai transportar de maneira acoplada potássio contra os seus
gradientes de concentração, pessoal. Então, se eu tenho aqui uma membrana, vamos lembrar, quem é que está mais concentrado fora? É o sódio, esquece não. Sódio fora, potássio dentro. Aí vai vendo, né? No caso do sódio, ele é transportado, portanto, para fora, certo? No caso do potássio, como ele está concentrado, né, dentro da célula, ele é deslocado para dentro. Porém, olha que legal. A gente tem um transporte em quantidades diferentes. A bomba de sódio e potássio leva, né, 3 sódios para fora e só 2 potássios para dentro. Então, o professor tem que lembrar? Tem. Porém, é um número fácil. Então, ó, bomba de sódio, potássio. 3, 2. 32 é um número que você precisa saber, é um número biológico importante, né? Que é o saldo energético da respiração celular aeróbica. Então, é um número que tem que estar na tua cabeça, tá? 3, 2. Então, a bomba de sódio e potássio leva 3 sódios contra o gradiente de concentração, para fora, e 2 potássios para dentro, também contra o gradiente de concentração, tá? Então, dessa maneira, a gente entende a bomba de sódio e potássio. Ah, não entendi. Vem comigo. Ah, eu estou em processo de entendimento. Então, vem pra cá. Ó, temos aqui o nosso exemplo. A bomba de sódio e de potássio. Perceba, aqui está a membrana plasmática, a gente vai ter o sódio se deslocando, né, contra o seu gradiente, ele está mais concentrado fora, né, e o potássio mais concentrado dentro. Então temos aqui o transporte acoplado de sódio e de potássio, gastando ATP, levando esses íons aí contra os gradientes de concentração. Porém, pensa comigo. Quantas cargas positivas eu estou enviando para fora? 3. E somente 2 para dentro. Concorda? Então, as cargas positivas tendem a ficar mais concentradas fora da célula, não é isso? Chegamos à função da bomba de sódio e potássio. Vem comigo. Queridos, a bomba de sódio e potássio, ela serve para criar uma diferença de potencial, uma DDP da membrana plasmática. Como assim, professor? Como a gente mantém, né, mais sódios fora, né, mais cargas positivas fora da célula, a superfície exoplásmica, a superfície externa, ela tende a acumular cargas positivas. E, portanto, o meio externo fica mais positivo e o meio interno menos positivo. Ou seja, como temos uma diferença de potencial, eu vou dizer que o meio interno, ele é negativo. Então, a gente teve agora uma DDP. Quem foi que criou essa diferença de potencial? Foi a bomba de sódio e potássio. Então, galera, pensando na funcionalidade da bomba de sódio e potássio, né, ela é a responsável por manter essa diferença de potencial eletroquímico, né, durante o repouso. Pensando principalmente em que tipo de células? Galera, células excitáveis. Ou seja, quando eu falar célula excitável, tu tem que lembrar dos neurônios, células musculares e células glandulares. Para que essas células se comuniquem, né, a gente estabelece mudanças nessa DDP, nessa diferença de potencial, né, da membrana. Olha para cá. Basicamente, você vai ter uma inversão nessas cargas. Então, o padrão, quando a célula está no repouso, é esse aí. Positivo fora, negativo dentro. Quem é que mantém dessa forma?
É a bomba de sódio e potássio. Portanto, qual é a função dessa bomba? É polarizar a membrana plasmática. Literalmente, polarizar. O que é polarizar? É criar polos, que seriam, nesse caso, polo positivo e polo negativo. Temos uma diferença de potencial que é fundamental pensando nas células que são excitáveis. Porém, essa bomba também implica em um outro tipo de transporte ativo, tá? Que a gente chama de transporte ativo secundário. Vou anotar aqui na forma de observação, certo? Galera, quando a gente fala em transporte ativo primário, é aquele que gasta ATP de maneira direta, né? Todos esses que a gente viu aqui. O transporte ativo secundário, ele vai gastar ATP também, certo? Só que de maneira indireta. Professor, como assim? Ó, pra você entender. Sabe quando você vai no rolê, aí a galera pede um Uber, aí vai um pessoal dentro do Uber, aí o cara diz, não, eu vou dividir o Uber com você. O Uber deu 50, é 25 para cada. Aí tu fica, porra, tranquilo. E espera o Pix até hoje, né? O cara pediu carona, se deslocou, porém não gastou nada. Quem gastou foi quem? Foi tu. Então tu foi o transporte ativo primário. Tu gastou dinheiro para aquele deslocamento acontecer. Já o teu caroneiro, o cara que foi de carona, o bonitão não investiu nada, ele só conseguiu se deslocar porque você estava se deslocando. Então, ele gastou dinheiro de maneira indireta aí, né? Ele não precisou investir, ele aproveitou a carona. Então, o transporte ativo secundário é uma carona. Como é que esse transporte decorre? Vem comigo. Você já entendeu que o sódio, ele permanece mais concentrado no meio externo? Não foi isso que você aprendeu? Agora me responda, por que é que o sódio está mais concentrado no meio externo? Ah, é porque o nosso Senhor quis. Não, é porque a bomba de sódio e potássio está transportando sódio o tempo inteiro, jogando 3 sódios para fora. Então ele está mais concentrado aí fora. Agora pense mais uma vez, porque pensar é bom e é grátis. Porra, se o sódio está mais concentrado fora, tu concorda comigo que por transporte passivo a tendência é ele entrar? Não é? A tendência é ele entrar. Essa tendência do sódio entrar só existe porque é a bomba de sódio e potássio que está funcionando, concorda? Se não fosse a bomba de sódio e potássio, a gente não teria essa concentração mais alta de sódio fora das células. Concorda? Agora guarda essa informação e segue aqui o fio. Existe um transporte ativo secundário de glicose e de sódio. Como é? A gente desloca sódio e glicose ao mesmo tempo? Sim, dá uma olhada. Galera, essa daqui é a bomba de sódio e potássio, certo? Transporte ativo primário. Não tira o olho aqui da tela não, não olhe para outro canto não. O sódio, ele mantém-se mais concentrado do lado de fora por conta da bomba de sódio e potássio. Portanto, a tendência é o sódio voltar para cá por dentro dessa proteína. Porém, olha o que é que acontece. A glicose, ela está menos concentrada aí do lado de fora, ó, pode prestar atenção. Tem mais sódio fora, porém, glicose tem mais dentro. Só que eu quero voltar essa glicose para cá, para dentro. Eu quero deslocar ela contra o gradiente de concentração. Como é que ela faz isso? Ela pega uma carona. Quando o sódio vai entrar, a proteína que transporta o sódio também transporta a glicose. Então a gente tem aqui um transporte acoplado sim-porte. Pessoal, é como se fosse uma catraca, tá? E aí tu vai passar pela catraca, tu pagou a passagem e eu vou, ó, atrás de tu aqui, ó.
Atrás de tu. Eu tô aqui atrás de tu, atrás da catraca, viu, Cleberson? Lá nele, né? Então você vai passando pela catraca e eu vou aqui atrás. Eu vou aqui atrás pegando carona. Portanto, a glicose, ela passa pela catraca pegando carona com o sódio. Sabe onde é que acontece isso? Vem comigo, pessoal! O transporte ativo secundário de sódio e glicose acontece lá no teu intestino em transportadores conhecidos como SGLT. Os SGLT são os transportadores, né, ativos de glicose presentes no nosso intestino. Eles vão possibilitar que tu absorva glicose lá no teu intestino, gastando energia só com a bomba de sódio e potássio. Ou seja, o sódio ele está mais concentrado fora e está criando essa passagem, né, grátis para a glicose. Grátis entre aspas, por quê? Porque a gente está gastando energia aqui, né, no transporte de sódio e de potássio pela bomba de sódio e de potássio, tá certo? Vamos visualizar isso aqui no slide? Lá no intestino, nós temos aqui esse arranjo. Presta bem atenção para não voar aí, viu? Ó, aqui luz intestinal, ou seja, a comidinha que tu botou para dentro vai parar aqui, certo? Temos aqui a parede do intestino, as células, né, da parede intestinal que vão absorver os nutrientes. Olha aqui as microvilosidades, estão vendo? Do lado de cá está escrito blood, tua corrente sanguínea. Então a gente vai levar glicose, né, da luz intestinal até a corrente sanguínea, beleza? Vem comigo. Queridos, nós temos aqui uma célula intestinal, beleza? Queridos, essa célula, ela tá o tempo inteiro absorvendo glicose. Porra, então ela é muito mais concentrada do que o intestino, do que o sangue, né? Professor, não entendi. Vem pra cá, bota na câmera aqui pra mim. Ó, presta atenção. Uma coisa é você ter a luz intestinal, outra coisa é você ter uma célula intestinal. É um compartimento pequeno, concorda? É óbvio que tem muito mais glicose no intestino, muito mais do que na célula intestinal. Porém, a gente está falando em proporção, volume, né, e quantidade da substância. Quando eu tenho uma área menor, um compartimento pequeno, ele está muito mais concentrado do que a luz intestinal, do que uma artéria inteira cheia de sangue teu. Tranquilo? Então, o meio mais concentrado aí é a célula intestinal. Luz intestinal, menos concentrado. Sangue, menos concentrado. De glicose, claro. Volta lá para o slide. Ó, temos aqui, portanto, o transporte, né, de glicose junto com o sódio de maneira ativa, contra o gradiente de concentração, né? O transportador leva glicose e sódio da luz intestinal para dentro da célula intestinal. Ou seja, para que glicose entre nas células do intestino para depois ir para a corrente sanguínea, eu preciso de um transporte que é ativo, beleza? Só que veja, para levar a glicose da célula intestinal para o sangue, meu amigo, aí eu vou precisar de um GLUT, de um transporte passivo insulino independente. Portanto, para levar glicose da luz intestinal para o enterócito, para a célula intestinal, transporte ativo. Da célula intestinal para o sangue, transporte passivo, sem depender de insulina. Galera, é assim que funcionam, tá? Aqueles medicamentos, né? Como a empaglifosina, a dapaglifosina, medicamentos que são hipoglicemiantes, aqueles que são usados para controle da glicemia. Esses medicamentos, né, hipoglicemiantes, são drogas
que inibem esse transportador, SGLT, o transportador ativo de sódio e glicose. Ou seja, esse medicamento é uma droga, né, que o pessoal utiliza como glifage, né, e hipoglicemiante. É uma droga que visa reduzir a capacidade do corpo a absorver a glicose, né, para controle da glicemia. Ou seja, é um tipo de medicamento usado tradicionalmente em quem tem diabetes. Positivo e operante? Show de bola. Vamos conhecer agora transportes em bloco, ou, como a gente também pode se referir, né, transportes em massa. Então, galera, o tempo inteiro a gente falou aqui, né, em situações, pode trazer aqui para ela, onde transportamos sódio, potássio, cloreto, glicose, ou seja, moléculas pequenas. Às vezes, a gente vai transportar uma grande quantidade dessas substâncias ou moléculas ainda maiores. Ou seja, uma célula, ela pode internalizar ou externalizar proteínas inteiras, carboidratos enormes, células inteiras, né? De maneira que aí a gente vai ter um tipo diferente de transporte que a gente vai chamar de transporte em bloco. Envolve um grande trânsito de substâncias, né, para dentro e para fora da célula. Nós temos essencialmente duas formas de realizar esse transporte em bloco. A internalização de substâncias chamamos de endocitose. Já quando a célula vai externalizar substâncias, aí a gente vai ter a chamada exocitose. Quando a internalização dessas substâncias, né, a endocitose, ocorre a partir de substâncias sólidas, né, a gente vai dizer que essa endocitose, ela é uma fagocitose. Fago vem de fagia, quer dizer comer. Então, quando a célula come, é uma fagocitose. Já quando a célula bebe, ou seja, quando as substâncias internalizadas, elas serão substâncias, né, dissolvidas, tá? Aí a gente vai ter uma pinocitose. É literalmente quando a célula bebe. Então, ó, exemplos interessantes disso aqui. Aqui na imagem, ó, nós temos uma ameba, né, se alimentando. Veja que ela projeta o citoplasma para envolver o alimento. Para isso, ela usa microfilamentos do citoesqueleto para formar essas projeções chamadas de pseudópodes, né? Esses pseudópodes envolvem a substância, nesse caso, o alimento, que vai ser fagocitado. Às vezes, o alimento fagocitado é uma célula inteira, como uma bactéria, né? Então, nossas células do sistema imunológico são excelentes exemplos práticos, né, desse processo de fagocitose. Então, a fagocitose é o que acontece em todos os fagócitos, como é o caso dos nossos macrófagos, né? Como os neutrófilos que vocês estão vendo aí na imagem, né? Visualizando, né, o processo de internalização de bactérias, né, de células inteiras. Isso aí é uma fagocitose. Agora, pinocitose ocorre quando o músculo internaliza grandes quantidades de cálcio, né? Então, o cálcio intramuscular, ele é pinocitado. Por quê? Porque há um volume muito grande necessário de cálcio lá dentro da célula muscular. Então, em vez de transportar um cálcio por vez, ele vem diluído em água, né, em grandes quantidades, sendo internalizado pela célula através da pinocitose. E aí, vocês conseguem reparar aqui na imagem, ó, que quando uma substância, né,
Quando uma massa é internalizada por endocitose, ocorre a formação de uma vesícula. Ó. A membrana, ela envolve o que está sendo endocitado, está aqui dentro, né? E aí a gente tem uma vesícula, que essa vesícula, né, é um endossomo. Se é produto de uma fagocitose, eu chamo de fagossomo. Já se essa vesícula se formou de uma pinocitose, aí é um pinossomo, tá certo? Uma endocitose pode acontecer de maneira mediada por receptores. Então, temos um terceiro modelo, uma terceira forma aqui de endocitose, né? Substâncias podem se ligar à membrana plasmática e serem reconhecidas antes de serem endocitadas. Porra, que massa! Então, às vezes, uma célula internaliza substâncias, né, de maneira um tanto quanto aleatória. Às vezes, não. Às vezes, para que aquela substância seja internalizada, ela precisa interagir com receptores de membrana para aquela substância, né? De maneira que a substância é identificada, quando identificada, aí a célula recebe um estímulo, né? Como vocês estão vendo aqui na micrografia de transmissão, ela usa o citoesqueleto, né? Para envolver aquela substância que está sendo endocitada, formando uma vesícula, ó, tá vendo? E aí a gente tem uma endocitose mediada por receptores. Isso aí é o que acontece, galera, quando o LDL colesterol, né, por exemplo, vai entrar nas nossas células. O LDL colesterol, ele está lá na corrente sanguínea. E o que é que acontece? Ele precisa passar para dentro das nossas células. Como que isso acontece? LDL colesterol, uma partícula gigante carregando uma caralhada de proteína e de lipídio, né? Esse LDL, ele vai interagir com receptores da membrana e depois é que vai ser endocitado e a célula recebe os ácidos graxos, recebe, né, o colesterol, lipídios, né, enfim, né, curso normal da coisa. Só que o que é que acontece? Algumas pessoas desenvolvem uma condição chamada de hipercolesterolemia. Hiper quer dizer muito. Colesterol, né? Emia quer dizer concentração de alguma coisa no sangue. Calcemia, concentração de cálcio no sangue. Glicemia, quantidade de glicose no sangue. Então, hipercolesterolemia é uma condição onde o indivíduo preserva um alto nível de colesterol no sangue. Mas é porque o pobre está comendo porcaria? Não. Essa condição que eu estou exemplificando é a hipercolesterolemia familiar. É um problema genético, galera. Inclusive, minha família tem. Minha mãe tem hipercolesterolemia familiar, ela teve 4 filhos. Meus 3 irmãos, eles têm hipercolesterolemia familiar. Eu não tenho. A genética me favorece. É. E aí, qual é o problema aqui? O problema é que o indivíduo portador dessa mutação, tá? Ele tem uma forma defeituosa desse receptor, né, do LDL colesterol. Então, como há uma baixa resposta desse receptor a, né, o LDL colesterol, ele tem dificuldade de ser internalizado, de ser endocitado por nossas células, de maneira que, portanto, ele tende a permanecer em níveis mais altos na corrente sanguínea, beleza? E aí, geralmente, para controlar isso aqui, são usados, né, os medicamentos do tipo estatina, como simvastatina, atorvastatina e outros. Esses medicamentos, eles são inibidores de uma enzima chamada de HMG-CoA redutase. É a enzima que produz o colesterol. Então, o colesterol, ele pode ser produzido no corpo, colesterol endógeno, ou colesterol exógeno vindo da dieta, né? O medicamento, ele inibe a produção do colesterol endógeno, né? Levando aí a um melhor controle desse quadro, né, de hipercolesterolemia. Tranquilo? Na paz? Legal. Beleza. E aí, exocitose, né? A gente fecha aqui, lembrando desse processo
que envolve, né, a ejeção, tá, de substâncias de uma célula. Quando a célula ainda quer aquela substância, é como a gente viu lá quando estudamos complexo golgiense. A gente tem secreção celular. Então, hormônios são secretados frequentemente. Só que às vezes a gente tem substâncias inúteis sendo expelidas da célula. Aí a gente tem uma forma de defecação celular, né, nome engraçado, conhecido como plasmocitose. É quando a célula realiza a exocitose de substâncias não mais desejadas. Já é algo diferente da secreção, que é a eliminação, né, de produtos que ainda serão úteis, tá certo? Portanto, temos essas modalidades aí para exocitose, que acontece exatamente quando a vesícula, né, contendo o que será exocitado, se funde com a membrana e ejeta todo o seu conteúdo, tá certo? Galera, em relação aos transportes pela membrana, é isso aí.